Olá, alunos! Aqui é a professora Roberta. Estamos aqui para mais uma semana, né, com um conteúdo novo. E essa semana nós falaremos sobre os polímeros. Então, os polímeros, algumas pessoas os chamam de plástico também, tá? Então, o que são esses polímeros? Eles são considerados como macromoléculas constituídas a partir de monômeros. Esses monômeros são unidades menores. Então, basicamente, o conjunto de monômeros forma os polímeros. Esse termo, ele é oriundo do grego, então, poli vem de muitas e meros de partes. Então, juntando muitas partes, né? É como se a gente fosse montar uma corrente. A corrente ela é formada por vários elos, né? Vários aros, assim, que quando a gente vai ligando um ao outro, forma ali uma corrente. Então, é como se aqueles aros fossem os monômeros, e aí a corrente, esse conjunto de monômeros, forma os polímeros. Então, é importante ressaltar que a polimerização é o nome que dá a reação da formação dos polímeros. Então, polimerização é a reação que forma os polímeros. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, se a gente tem aqui, ó, uma molécula, apenas uma molécula de etileno, né? Se nós pegarmos N moléculas de etileno, por que N? Porque esse número pode variar de 2 a 50 mil vezes. Então, essa quantidade N aqui de etileno forma o polietileno, que é o PET, né? Que é um polímero. Além disso, nós podemos classificar os polímeros quanto à sua natureza. Então, nós temos os polímeros naturais e os sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, eles são encontrados na natureza, né? Aqui um exemplo é a borracha. Então, a borracha natural, ela é obtida, aqui, né, mostra aqui na imagem, ela é obtida através de cortes na árvore da serigueira, né? Então, quando a gente faz um corte lá na serigueira, sai esse líquido branco, que é conhecido como látex. Esse látex é que dá origem à borracha natural. Temos também como exemplo alguns polissacarídeos, como o amido que é um carboidrato que atua no nosso corpo como reserva energética. O glicogênio também, que é a principal substância de reserva dos animais. A celulose, que é um dos constituintes da parede celular vegetal. E também temos a proteína. Proteína que ela é um conjunto de aminoácidos e que essa proteína ela participa de praticamente todos os processos celulares, né? E temos os sintéticos. Então, os sintéticos eles são polímeros artificiais, produzidos em laboratório. E geralmente eles vêm a partir do petróleo. E aí, nós vamos aqui adentrar mais nesses polímeros sintéticos, tá? Então, aqui, dentro desses polímeros sintéticos, nós podemos classificá-los quanto ao método de obtenção. Então, existem 3 tipos de métodos de obtenção de polímeros sintéticos: o de adição, o de condensação e o de rearranjo, que nós vamos falar sobre cada um aqui. Então, para iniciar, o de adição ele é muito simples de entender. Então, a definição é formação de uma macromolécula pela combinação de monômeros iguais ou diferentes, sem que ocorra a eliminação de átomos ou pequenas moléculas. A reação de adição ela é caracterizada pelo rompimento da ligação π entre carbonos e formação de 2 novas ligações simples. Então, basicamente, eu tenho um monômero, eu junto outro monômero, então assim, eu só vou adicionando monômeros até formar um polímero, ok? Então, essa é a polimerização sintética de adição. Temos também a de condensação. Então, aqui a diferença da de adição é que essa formação da macromolécula, que pode ser uma combinação de monômeros iguais ou diferentes também, mas aqui ocorre a eliminação de átomos ou pequenas moléculas, tá? Então, os grupos funcionais de 2 monômeros, eles vão reagir, formando uma nova função orgânica que contribui para o aumento da cadeia. Então, aqui explicando melhor
com essa figura, então eu tenho um monômero, eu junto o monômero com o outro, quando eu junto, ocorre a condensação. Quando ocorre essa condensação, algum átomo ele vai ser eliminado juntamente com a água, e aí quando ocorre essa condensação, essa eliminação desse átomo também, vai gerar uma nova função orgânica, que acaba aumentando a cadeia orgânica, ok? Então, eu tenho um monômero, junto com outro monômero, ocorre a condensação e a eliminação de algum átomo, e aí vai gerar uma nova função orgânica, aumentando assim a cadeia. Temos também a polimerização sintética de rearranjo, polímero sintético de rearranjo. Aqui, ela se assemelha à polimerização por condensação, só que o que ocorre aqui? Ocorre uma reação entre os monômeros e eliminação de átomos ou pequenas moléculas, mas vai diferir no mecanismo de reação. Então, a reação de rearranjo ela é caracterizada pela mudança da posição dos átomos na mesma molécula. Então, os átomos aqui, eles podem se realocar, eles podem mudar de posição, e aí, consequentemente, eles se rearranjam. Então, quando eles conseguem fazer esse rearranjo, muda a estrutura da molécula. E assim nós teremos uma polimerização de rearranjo. Aqui, nessa figura, é só para vocês verem alguns exemplos, tá, de polímeros sintéticos. Então, os polímeros sintéticos, eles são utilizados numa infinidade de produtos, tá? Então, entre eles, sacola plástica, para-choque de automóvel, canos para água, panelas antiaderentes, mantas, colas, tintas, chicletes, entre outros. E aqui também nós temos na figura alguns outros exemplos e os seus nomes, tá bom? Então, é por isso que teve essa necessidade do homem fazer um polímero em laboratório, visto que ele é usado para várias finalidades. Além disso, é importante a gente falar um pouquinho também que os polímeros sintéticos, eles podem ser termorrígidos ou termoplásticos. Vai depender da sua estrutura química. Então, os polímeros termorrígidos ou termofixos, eles não sofrem fusão. Quando eles são muito aquecidos, eles ficam endurecidos e não são reciclados pela ação do calor. Então, eles não são maleáveis, eles não conseguem mudar a sua estrutura. E logo eles não são recicláveis, tá? Então, assim, porém, eles podem ser reutilizados em outros processos, como é o caso do pneu, que ele pode ser moído e adicionado como carga em asfalto. E em contrapartida nós temos os termoplásticos, que são aqueles que permitem a fusão por aquecimento e a solidificação por resfriamento. Então, isso possibilita o seu tratamento e a sua moldagem repetidas vezes, né, desde que eles sejam reaquecidos. Então, por eles ser facilmente maleáveis, eles são usados para a produção de filmes, de fibras e embalagens. Então, esses termoplásticos, eles são recicláveis, tá? Porém, apesar deles conseguir ser reciclável, ser reprocessado, a molécula, o material, ele não vai apresentar as mesmas características de um material que nunca foi processado, tá bom? E nós temos aqui os polímeros biodegradáveis, né? O que acontece? Os polímeros, a grande parte dos polímeros, eles provocam uma interferência muito grande, né, no meio ambiente, se eles forem utilizados e descartados de forma inadequada. E, para facilitar, nós temos aqui esses polímeros biodegradáveis, que são uma classe diferente desses conjuntos de monômeros, porque eles se degradam ou na água, ou na biomassa, ou no dióxido de carbono. E eles conseguem se degradar a partir da ação de enzimas ou de organismos vivos, ok? Então, a sua origem ela pode ser tanto de polissacarídeos, como batata, celulose, cana-de-açúcar, ou da sintetização de bactérias, ou de fósseis, como o petróleo,
ou de proteínas, quitina ou quitosana, ok? Então, assim, sobre condições favoráveis, esse processo de biodegradação ele pode ocorrer em questão de semanas. Então, isso ajuda a gente a diminuir um pouco do lixo, né, que os polímeros causam aí no meio ambiente, ok? Então, esse foi o conteúdo dessa semana, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente se encontra nos estudos orientados, ok? Muito obrigada e até a próxima semana.